Mulher, e se eu te contar que eu quase fui de arrasta pra cima quando eu fui ter o meu terceiro filho? Vem cá e me ajuda a dobrar essas roupas, porque eu tô procrastinando há mais de uma semana que eu vou te contar essa história. Mulher, eu cheguei nas 39 semanas e esse menino não queria nascer de jeito nenhum. Só que tinha um detalhe. A minha primeira gestação, que foi de gêmeos, foi cheia de complicação. Então eu tive pré-eclâmpsia, evoluiu pra síndrome de Elp, e ainda no pós eu tive hemorragia. Então esse segundo parto já estava sendo acompanhado como gestação de alto risco. Só que eu acho que alguns médicos da minha cidade perderam completo o juízo, porque assim, toda semana, perto da data do parto, eu ia pro hospital com exame, ultrassom, tudo certinho, e o médico olhava na minha cara e dizia: Mãezinha, pode ficar tranquilo, como agora é só um bebê, não tem isso. Você vai ganhar em um hospital sem UTI mesmo. Mulher, tu acredita, um hospital sem UTI, nem pra mim, nem pro meu bebê? E hoje eu penso, mulher, e se acontecesse alguma coisa comigo naquela época, quem ia me socorrer e o meu bebê também? Mas enfim, marcaram a minha cesárea para 39 semanas e 6 dias nesse hospital e eu, inocente, confiei na palavra do médico. Só que, mulher, aconteceu uma coisa que eu tenho certeza que foi Deus cuidando de mim. Porque se não fosse, eu acho que eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. Agora me diz, tu quer saber o que tá acontecendo? Foi? Então já curte, comenta e compartilha esse vídeo porque eu vou trazer a parte 2. Se você assistiu a parte 1, tu nem imagina o que aconteceu depois. Foi dali pra frente que eu percebi que a situação já não tava mais no meu controle. Naquele momento eu só podia colocar minha vida nas mãos de Deus, viu? Vem comigo pra parte 2. Prazer, meu nome é Laís, sou mamãe de gêmeos e agora de mais um bebê de um mesinho de vida e esse é o meu relato de parto. Gente, um dia antes da cesárea marcada, no domingo, eu comecei a sentir umas contrações bem chatinhas durante a madrugada. No começo eu achei que era só contração de treinamento, sabe? Porque eles estavam bem espaçadas. Só que começou a doer muito. Mesmo assim, eu não dei nenhuma importância, eu continuei tentando dormir. Só que quando amanheceu, elas começaram a ficar cada vez mais fortes e bem mais frequentes. Começaram a vir de 3 em 3 minutos e depois de 2 em 2. Foi aí que eu falei pro meu marido, amor, tem alguma coisa errada e eu não tô ficando bem não, hein? Mesmo assim, ele precisou sair cedo pra trabalhar e em casa ficou só eu, a minha sogra e os meus gêmeos. Mas graças a Deus, a minha cunhada, que é minha agente de saúde também, tinha ido pro centro da minha cidade. E aí o meu marido ligou pra ela e ela foi pedindo logo a ambulância pra me buscar, né? Mas enquanto a ambulância chegava, eu comecei a terminar de organizar a minha malinha, tá certo? Dei um beijinho nos meus filhos, me despedi de todo mundo. E eu já saí de casa ansiosa pra conhecer o Ravi. Ao mesmo tempo, eu tava muito apreensiva por conta do meu parto anterior e tudo que eu sofri. Só que eu não fazia ideia do que estava por vir ainda. Quando eu cheguei no hospital, as dores já estavam muito fortes, tá? E a minha cunhada ficou comigo até a minha irmã chegar, porque ela seria minha acompanhante. Só que aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Simplesmente não tinha médico obstetra no hospital que eu estava naquele domingo. E eu fiquei horas esperando atendimento de algum médico, enquanto as contrações só começaram a aumentar mais. E foi aí que tudo saiu do meu controle, do controle de todo mundo, sabe? Ah, e tem um detalhe muito importante que eu esqueci de contar pra equipe. No meu parto anterior, dos gêmeos, eu tive complicações muito graves. E sempre que eu ia para o hospital, sempre que eu ia para o pré-natal, alguma consulta, eu levava meu relatório de alta do meu parto anterior, justamente porque essa gestação também era de alto risco. Só que, naquela correria, naquele dia, com dor, eu acabei nem reforçando isso e nem me lembrando. Ao mesmo tempo que eu nem me lembrei de falar pro meu acompanhante, sabe? Aí, e também eu também achei que, como eles tinham marcado a minha cesárea, eles já tinham toda essa informação, porque eu sempre levava antes, entendeu? Mas, gente, ainda bem que naquele momento não tinha equipe de parto nesse hospital. Então eu tive que ser caminhada para outra maternidade em outra cidade. Só que quando eu cheguei lá, a minha pressão começou a aumentar. Tipo assim, para 13, 14, 15. E foi aí que a equipe que estava lá de plantão começou a perceber. E me pediu, perguntou se eu tinha algum histórico assim de outro parto, no outro parto. Aí eu me lembrei do meu relatório de parto do anterior, né? Aí eu entreguei. E, gente, foi um nervosismo, uma correria. Porque naquela maternidade que eu tava naquele exato momento, não tinha nem UTI, nem estrutura pro meu caso. Então, gente. Ai, minha gente, olha o susto que a gente levou, né? Levei um baita de um carão. A equipe que foi comigo do outro hospital levou carão, mas, gente, não era nossa culpa, né? Enfim, aconteceu. Mas resultado, o que foi que aconteceu? Tive que voltar pro primeiro hospital que eu estava. De lá, eu tive que ser transferida às pressas pra Fortaleza, pra onde eu finalmente teria o Rabi. E aí, se você quer saber o que aconteceu quando eu cheguei em Fortaleza e por que esse parto marcou a minha vida pra sempre, já curte esse vídeo, comenta e me acompanha pra parte 3, porque a história tá só começando, amiga. Mulher, se você acompanhou a parte 1 e a parte 2, chegou a hora mais emocionante da minha história, o momento em que eu finalmente conheci o Ravi. Prazer! Pra quem não me conhece, meu nome é Laís, eu sou mamãe de gêmeos e já agora mais um bebê de um mesinho de vida, né, mulher? Vamos lá? Quando eu cheguei no hospital em Fortaleza, gente, já fui logo atendida pelos médicos que estavam lá e me colocaram numa enfermaria pra me esperar a minha vez de entrar na sala de parto. Só que
Enquanto eu esperava, as contrações só aumentavam. Cada dor parecia mais forte que a outra e a minha pressão continuava subindo. Só Jesus. Eu tentava me manter calma, mas por dentro só Deus sabia o que eu estava passando na minha cabeça. A minha irmã ficou comigo o tempo todo. Ela segurava a minha mão, me acalmava, conversava comigo e realmente foi um apoio que fez toda a diferença para mim naquele momento. Mas também, ao mesmo tempo, eu só fazia uma oração, que Deus, por favor, deixa o Ravi nascer com saúde, cuida de mim também. Mas por volta das 10 da noite, chamaram o meu nome. Eu entrei, primeiramente, sozinha na sala de parto, enquanto a minha irmã terminava de se preparar para entrar. Eu confesso que aquele caminho até a maca foi um dos mais longos da minha vida. Os médicos começaram a me preparar para a cirurgia e pouco depois a minha irmã entrou e ficou ali comigo acompanhando tudo. Mas foi aí que eu comecei a passar muito mal, sabe? Eu vomitava, eu sentia tontura, e, tipo, era muito grande. E sinceramente eu achei que alguma coisa estivesse acontecendo de novo, aí eu fui ficando mais nervosa e a pressão foi aumentando mais ainda. Só que Deus, tão bom, colocou um anjo no meu caminho, uma anestesista. Ela segurou a minha mão durante todo o procedimento, olhando meus olhos e me tranquilizou o tempo inteiro. E eu nunca vou esquecer desse gesto. E então aconteceu, gente. Eu ouvi o primeiro chorinho do Ravi. E mulher, se eu te disser que eu não consigo explicar o que eu senti naquele momento, parecia que todo medo, toda a tensão, todas as orações naquele dia se transformaram em alívio. E eu só sabia chorar. Trouxeram ele até mim por alguns instantes. Eu dei aquele cheirinho que toda mãe conhece. Fiz uma oração baixinha, entregando a vida deles na mão de Deus, né? E logo precisaram levá-lo. Quando a cirurgia terminou, minha irmã saiu para acompanhar o Ravi enquanto eu ia para a recuperação. E, gente, foi ali que eu percebi uma coisa. Eu acho que naquele dia Deus curou uma parte de mim. Depois de eu viver um parto extremamente complicado no passado, e eu quase perdi a minha vida nele, eu carregava um medo que ninguém via. Mas assim, naquele momento, naquele nascimento, foi completamente diferente. Foi tranquilo, foi cheio da presença de Deus e muito melhor do que eu imaginava, com certeza. E o Ravi realmente fez jus ao significado do nome dele, iluminado. Porque foi exatamente isso que ele trouxe pra mim. Ele trouxe luz à minha história como mãe. E essa foi a história da chegada do meu terceiro filho. Mas acredita em mim, hein? A minha história como mãe de três estava só começando. Então curte esse vídeo. Comenta aqui se esse relato também te emocionou e me segue. Porque ainda tem muita coisa da minha maternidade pra dividir com vocês. Beijos.